Então vamos lá, meus irmãos, elevar o nosso pensamento e nos deixeis, ó Pai, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, principalmente daquele mal que ainda reside dentro de nós, porque só Teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja. Obrigada, Jesus, por mais esta oportunidade ímpar, única, maravilhosa, de estarmos aqui reunidos em Seu nome. Obrigada, Mestre querido. Então, neste momento, meu querido irmão, companheiro, Side Shark Juarez, já está com a sua mãozinha levantada e nós vamos, meus queridos irmãos, entrar no nosso estudo para melhor compreendermos a mediunidade, as questões da mediunidade e hoje continuando com o fluido cósmico ou universal e seus derivados. Eu que agradeço a presença de todos e podem, após o Side Shark, fazer as suas considerações sobre o fluido cósmico, colocarem as suas... Não, é do Livro dos Médiuns, Catarina. É o estudo do Livro dos Médiuns, né? Mediunidade. Olá, Catarina, Baltazar, também sejam todos muito bem-vindos. Um grande beijo no coração, muita paz e muita luz. Na continuação, poderão estar colocando perguntas, né? Dúvidas, como também compartilhando com o nosso expositor. Eu já falei muito e eu vou estar passando para você, Juarez. Estou descendo. Então vamos aos estudos, meus irmãos, porque ainda eu digo a vocês, como eu já disse, acho que várias vezes aqui, e é a minha maneira de pensar particular, né? Ainda o nos instruirmos é o único caminho e o verdadeiro caminho para aprendermos o amor e também para nos tornarmos verdadeiros instrumentos deste amor. Com você, Juarez, estou descendo. Amigos e amigas, boa tarde. Irmãos em Cristo, que a paz do meigo Rabi da Galileia se faça presente neste momento entre nós, tornando-nos uno com os seus ensinamentos, e que possamos nesta tarde, mais uma vez, aprendermos alguma coisa, numa troca incessante de conhecimentos dos senhores que participam da sala, das senhoras, e com o que nós preparamos. De antemão, eu quero fazer algumas citações para os senhores. Eu peço desculpas, inclusive ele não está mais na sala, porque eu não vi a pergunta que foi feita pelo iniciante, e quando ele me questiona, que eu corri para ver, ele já tinha saído. Eu não faço distinção com ninguém. Para mim, são todos meus amigos, são todos meus irmãos, meus mestres, porque aprendo muito com vocês. Se alguém o tem anexado
MSN, por favor, solicite a sua volta, porque eu responderei para ele como eu respondi na sala. Eu não tenho nenhum título acadêmico. Inclusive, eu costumo dizer que a doutrina dos espíritos, como sendo uma doutrina de aprendizado, de estudo constante, é o iniciante espírita, parece-me. Quase eu estou aqui forçando a entrada. Para começarmos a falar sobre os fluidos, eu gostaria que os senhores ouvissem rapidamente uma exposição. Todos os povos antigos esperavam a vinda de um Messias e um Salvador que iria contra os inimigos deles, da religião, dos judeus, hebreus, aquele povo. Aguardavam então talvez um ser que de espada na mão viesse liderar o povo para combater o Império Romano e todo aquele que andava naquela época invadindo as terras. Veio Jesus. Como arma, trouxe as suas palavras, e isso fez com que muitos ficassem desiludidos. Mas ele trazia algo revolucionário, trazia uma coisa nova. E o novo, Márcio, boa tarde, nem sempre é aceito de imediato. É como um fruto verde, travoso, que só quando amadurece satisfaz aos paladares mais diversos. Eu gostaria de falar a respeito desse fluido cósmico, mas antes eu preciso ir meados do século XVIII, nos anos aí 1700 e algumas coisas, quando o senhor Isaac Newton, estudando essa matéria do universo, ele denomina como fluido cósmico universal. Depois, um pouco mais adiante, já depois de Kardec, aparece as composições moleculares, os átomos, para em seguida a teoria quântica. Eu não vou adentrar isto, porque o que nos interessa virá logo em seguida. Eu estou fazendo questão de falar a respeito disso, para que nós entendamos que Kardec, quando dos seus estudos, ele não poderia falar de outra coisa a não ser do fluido cósmico universal, porque era assunto dominante na sua época. Então, a partir daquilo que foi denominado por Newton, ele aceita, incorpora aos seus estudos, e observem que a doutrina dos espíritos, que deveria
ter sido abraçada pelos espiritualistas? Não o foi, porque assim como as palavras de Jesus eram coisas novas, verde ainda para aquele povo, precisando amadurecer. Tanto é que os espíritos dizem a Kardec que ele precisava retornar ao mundo dos espíritos para em breve voltar num outro corpo para concluir as suas obras. Está isto em Obras Póstumas. Então, lá pelos anos 1900 e alguma coisa, um outro físico chamado Planck, que ele cria a teoria quântica, ele relaciona esse fluido cósmico universal com uma energia fundamental que compõe o universo. Então, desde lá, a física vem tratando o universo como uma composição de 27% de energia, tendo os outros 73% como um vazio, uma massa negra. Recentemente, e isto passou num Discovery, num programa em dois programas, eles encontram nessa massa negra uma energia similar e afirmam eles, já em estado muito avançado de estudo, que essa energia, essa massa negra, a qual ele chama de energia, sendo ele o princípio de todas as matérias até então conhecidas, é uma energia escura. Então, a partir de Einstein, eles começaram a considerar os estados físicos dessa energia, mostrando-nos que no seu segundo estado, que é o condensado, é que aparece a matéria e que ela estaria dividida em duas fases, acabando, portanto, aquela ideia de estado para fases. E fases, logicamente, cabe muito bem sem mexer com a base de Kardec naqueles idos anos. Então ela divide em sólida, com as formas próprias, e a fluida, sem forma definida, para podermos falar dos líquidos e gases, não deixando de ser a matéria. Portanto, os derivados desse fluido cósmico universal, ou, numa nova terminologia mais adequada com a ciência moderna, os derivados da energia fundamental têm como primeiro estado ou fase a energia propriamente dita, a cósmica. O segundo, ela já condensada, formando a matéria. E o terceiro estado, o quântico, que aí está os fenômenos de sons, ultrassons, depois vem térmicas, e por aí vai, que vai interessar aos nossos estudos um pouco mais adiante.
Então, como espíritas e para o nosso estudo, o que vai nos interessar neste momento é entendermos, num sentido genérico, que são todas as substâncias líquidas ou gasosas, os fluidos, ou de substâncias que se expandem à maneira de gás, de líquido, que é. E nós os designamos como sendo a parte não sólida da matéria, e que pode se apresentar em 4 subfases: líquida, gasosa, radiante e a pastosa. Vejam os senhores que colocamos o fluido nessas subfases já o gás fermiônico. Já são outras fases, não é, Catarina, desse fluido. Mas aí, as cargas opostas. E estamos buscando sintetizar para a gente poder encontrar nos estudos modernos as novas nomenclaturas para aquilo que Kardec falou nos anos 1800, sem tirar os méritos da sua visão a respeito dos fluidos. Então a gente está falando dele como essa fase da matéria e vamos continuar falando de fluido. Então a gente vai ver que ele não se limita restritamente a essa definição. Vamos agora abrangê-lo. É tudo quanto importa a matéria, que foi dito há pouco pela Catarina. Da mais grosseira à mais diáfana, com uma variação infinita para atender às necessidades físicas, químicas, vitais entre os reinos da matéria e espiritual. Esse fluido, que hoje nós já sabemos pela física, que não deixa de ser uma energia que virá formar as matérias condensando-se e que nós conhecemos, é a matéria elementar primitiva. Ela está colocada entre o espírito e a matéria como a conhecemos, e exerce papel de intermediário para que, como espírito, nós possamos exercer uma ação sobre a matéria mais grosseira. Só um momento, Dourado, para a gente concluir, depois a gente vem para para essas conclusões suas. O Dourado fala que a ciência já admite o sétimo estado, o sétimo estado da matéria, que tem equacionado até o quinto estado, e no prelo estão o sexto, e os cientistas americanos já admitem o sétimo estado. Inclusive cita a Gênesis no capítulo 14, que dá informações importantes naquela época dessa matéria que está sendo estudada hoje. E como dizíamos, desse estudo que aparece no Discovery, apresentando essa energia escura, essa massa negra, que os cientistas, por não adentrarem ainda e não confirmarem,
dizem ser o vazio. E foi quando eu, conversando com um grande amigo nosso, o Carlos Embaçaí, eu perguntei se na Bíblia, em a Gênese, já não se falava dessa energia escura. Dourado, Catarina, que estão mais a par. Porque ali está escrito que a terra era oca e vazia. Dizendo assim, não existia. E falava que uma grande escuridão pairava sobre as águas. Não estaria ali o autor daquele livro observando essa massa negra em seu princípio, para que a partir dela as combinações viessem formar não somente essas energias claras já encontradas pelos físicos, como também a formação das matérias que fere os nossos 5 sentidos. E ele ficou de me responder, mas está aí para que todos na sala pensem a respeito. Então, a gente vai observar nesse capítulo 14, citado aí pelo Dourado, inclusive, no livro dos Espíritos, na questão 27, que esse elemento, essa matéria, na fase em que nós chamamos de fluido, é suscetível de inúmeras combinações sob a ação do princípio inteligente, ao qual nós chamamos de espírito. Eu vou ler depois tudo isso para você. Xanri, copia isso para a gente comentar depois, tá? Então, é essa matéria a qual nós chamamos de fluido, que é o agente onde o espírito se serve para formar as mais diversas formas da matéria. Na pergunta 27 do Livro dos Espíritos é respondido o seguinte: sendo o agente, o fluido, de que o espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. Pode ser, Flávio. Aí nós iríamos ficar quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Apenas nós comentamos essas fases da matéria que compõem o universo, porque os instrumentos já alcançaram isto aí. Eles descobriram só 27% de uma energia clara e os outros 73% uma massa escura, que eles denominaram de vazio, mas que já encontraram nessa massa escura a energia escura, ou a energia negra, como queiram falar. Só que eles estão ainda em busca de mais elementos, sabendo que essa massa é o princípio de todas as formações da matéria, como se dela fosse retirado os elementos que, combinados com outros, viessem a clarear. Me lembra também uma certa figura geométrica, né? Uma figura geométrica de uma
sociedade que trabalha muito isto, que você encontra essa massa negra com um pontinho branco e ela branca com um pontinho negro, mostrando o novo velho, o macho, a fêmea, o branco e o negro, e por aí vai. Seria ela no seu princípio, e ela, à medida que vai sendo transformada, ela torna-se toda branca e interiorizando a massa negra. Mas continuando, a gente vai ver que, dando continuidade a esse princípio elementar, ele nos oferece duas fases distintas, que é a fase de eterização e a de imponderabilidade. Isso aí seria o estado primitivo. Para depois ela tornar-se materializada, ou a ponderável, aquela que a gente faz, acontece, que pega, que sente. Então, esse ponto intermediário é a transformação do fluido em matéria tangível. Mas não quer dizer que haja uma transição brusca. Eis aí porque falávamos dessa massa negra, sendo ela passível das mudanças através das combinações. Nessas alturas, a gente vai encontrar essa mesma matéria passando por todas as modificações, adquirindo as propriedades, que aí vai servir para os estudos reais da tarde de hoje. No Livro dos Espíritos, a pergunta 33, ele fala disso e ainda diz que é aí que podemos dizer que tudo está em tudo, justamente por essa suscetibilidade da matéria elementar passar por essas modificações, adquirindo as propriedades essas que vai ser de grande valia para os estudos da mediunidade. Eu abri aqui um livro de André Luiz chamado Mecanismo da Mediunidade, no seu capítulo 4, que ele fala a respeito disso, falando assim: na criação do macro ao micro, percebemos as manifestações da eterna sabedoria que mobiliza agentes incontáveis para a estruturação de sistemas e formas, em variada infinita de graus e fases. Veja André Luiz já falando em fases, deixando de lado os estados. E entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande, surge a inteligência humana, dotada igualmente da faculdade de mentalizar e co-criar, empunhando para isso os recursos intrínsecos à vida ambiente. É ali onde os poderes do espírito se manifestam. Para os nossos estudos, a gente vai observar que em a Gênese, quando fala do perispírito, que é a primeira construção
desse ser inteligente, chamado espírito, é dito que é a mais perfeita combinação da matéria cósmica elementar, já na nova nomenclatura, né? Que lá fala fluido cósmico, em torno de uma inteligência ou um foco de luz. Então, dessas combinações, mas será interessante, Flávio, será interessante. Dessas combinações é que surge o que está no preâmbulo do Livro dos Espíritos, o chamado fluido elétrico, o elétrico animalizado, o fluido magnético, o fluido vital, que todos com certeza já leram. O corpo carnal tem também sua origem nesse mesmo elemento primitivo. E já foi dito aí na tela pela Catarina, em um único fluido. Sim, senhor, seu Brás. Mas já foi dito aí pela Catarina, e no texto do livro de André Luiz, que tudo está em tudo, em virtude desse elemento ou da matéria disseminada no universo, a matéria elementar, ela servir para, nas mais diversas modificações, para as mais diversas construções também. E tanto o corpo espiritual, o chamado perispírito, como o corpo físico, eles são constituídos de matéria em estados diferentes. Isso nós vamos ver no capítulo 14, no item 7 da Gênese da codificação. Uma outra coisa interessante é a gente entender o perispírito, que vamos ver isso lá mais adiante, essa sua formação. Mas sendo o perispírito retirado desse fluido, ele é retirado do ambiente aonde se encontra o espírito, quer esteja ele encarnado ou desencarnado. Por quê? Ao volitar no universo, ou a ocupar um espaço, ele vai retirar esse fluido para formar o seu perispírito do ambiente aonde ele está vivendo. Por esta razão, já respondendo a uma pergunta que fora feita por um componente da Rede Amigo, os elementos que constituem o perispírito, eles variam de mundos para mundos e dentro do grau moral do espírito que o reveste. Gênesis capítulo 14, item 8. Para que os senhores possam ir em busca disso. Eis aí a razão de cada um estar numa frequência diferenciada dos outros. Não é idêntica em todos. E à medida que o espírito ele cresce em moral, essa sua construção ela se modifica, tornando-se cada vez mais sutil e etérea, como é dito no Livro dos Espíritos.
quando pergunta se o espírito não tem algo ali, ele diz assim, não, nós temos, essa matéria ainda é muito grosseira. É muito grosseira. E à medida que vai sendo depurada, ela vai ficando etérea. Como também é dito que eles são como uma centelha, uma chama, que vai da escuridão até a claridade do rubi. Muito bem. Nós vamos agora ver o Livro dos Espíritos, pergunta 62 e 63, sobre fluido vital. Que nos é dito que é a causa da animalização da matéria. Ele é feito e causa, pois a vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. E diz que esse agente sem a matéria não é vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele. Mas aqui ele fala dos corpos orgânicos, da matéria nesse estado. Inclusive, é preciso, quando da reencarnação, que haja um elemento que dê partida aos órgãos para eles começarem a gerar a sua própria energia e se mantendo a partir daquilo ali. É justamente esse fluido que vem da vida à matéria, e a matéria passa a trabalhar gerando novos elementos vitais. Como tal, é mais um elemento da matéria universal, através das modificações que nelas são impressas. Essa energia, como eu falei anteriormente, ela se processa após haver esse primeiro contato e começa a ser desenvolvida com o corpo a qual ela está vitalizando. Muito bem. A atuação do espírito sobre os fluidos espirituais. Aí é que eu peço a atenção total para aqueles que estão buscando, dentro das casas espíritas, os trabalhos fraternos através da doação desse dom chamado mediunidade. Nós já vimos de tudo isto que essas energias faladas pelos cientistas, faladas pelos espíritos a Kardec nos anos 1800, ela tem ao seu lado um agente estruturador. Esse agente, que é o princípio inteligente, ao qual chamamos de espírito, que trabalhando sobre essa matéria, começa então a manipulá-la em benefício próprio e do seu próximo, como também em benefício da dimensão em que ele está vivendo, do planeta, dos países, dos estados, dos municípios e do ambiente. Nós trabalhamos como espíritos essa matéria elementar para que ela nos sirva de veículo para
o nosso adiantamento intelectual e moral, e em consequência, trabalhando para o bem-estar comum no universo, como coparticipantes dessa criação. Enquanto o homem trabalha com os pés e com as mãos, com a boca, os espíritos trabalham com a mente, com o seu pensamento e a sua vontade, que ele manipula essa matéria disseminada no espaço. E isto já vimos quando estudamos Manuel Filomeno, que essa integração de espírito encarnado com desencarnado nas comunicações, sejam elas mediúnicas ou não, se dá num processo mente a mente, poderíamos dizer até hipnótico, numa simbiose onde o perispírito do encarnado, expandido pela vontade do espírito que ali se encontra, e o perispírito do desencarnado também, sendo expandido pela vontade do espírito que quer se comunicar, se fundem na periferia, se encaixando como se fora um, para que as mensagens sejam repassadas pelos espíritos comunicantes. Então, essa manipulação se dá a gente chega lá, Braz, pega essa pergunta do Braz, Henrique, que é para a gente, falta com 15 minutos mais eu encerro isso aqui, tá? Então a gente vai observar que nós, através do pensamento e da nossa vontade, imprimimos aquilo que nos é peculiar, individual a esses fluidos, e ainda dá a direção. É o caso dos tratamentos de fluidoterapia. Diz-me com quem andas e eu te direi quem és. A recíproca sendo verdadeira. No momento que você pensa e que você imprime a sua qualidade moral naquele pensamento, a sua intensidade, você dá uma direção àquela sua construção. Levando então as qualidades morais ao ambiente onde você se encontra. Essas são, deixa-me ver, Xanri. Muito bem, Xanri. Os aspectos morais são psicosfero, Pirilampo, justamente. Não é? Então, a gente vai ver num livro chamado Técnicas da Mediunidade, com Carlos Pastorini, que ele faz uma ilustração muito boa com os aparelhos que nós temos em nossas casas, os rádios, televisão, demonstrando que quando nós imprimimos a nossa vontade em ondas curtas, essas ideias persistem e vão distantes, sendo quase, vamos falar, eternas. Quando elas são em ondas longas, elas morrem logo ali. E aí fala-se dentro do Evangelho, aquela semente que caiu numa terra árida, nem sequer brotou. Então, novamente, capítulo 14 da Gênesis, no item 14.
imprimem a esses fluidos esta ou aquela direção, aglomeram-nos, combinam-nos e dispersam-nos. Com eles formam conjuntos de aparência, forma ou cor determinados, modificam-lhe as propriedades. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Basta ao espírito pensar alguma coisa para que esta se produza. Lembremos-nos, Senhor, Vamos discutir isso, Flávio, daqui a pouco. Tem meia hora para a gente discutir isto. Então veja só. Isto que foi dito aqui, basta o espírito pensar. Lembra-nos aquela frase: Senhor, esta mulher é adúltera. Diz a lei que a apedrejemos até a morte. O que dizes tu? Que quando ele diz, atire a primeira pedra àquele que não tem pecado, que todos se afastaram, Jesus vira-se para a mulher: onde estão os teus acusadores? E depois diz para ela: vá e não peques mais, nem em pensamento. Porque sabia o Divino Mestre que o pensamento é a arma criadora, plasmadora desta energia cósmica universal. Então, já foi dito que eles não têm qualidades próprias, que eles, impregnados dos nossos pensamentos, é que tomam propriedades que já foi colocado aí em cima pela Shanri. Não é? Ela botou esses quadros. Não cliquem nesses links, porque não são da sala. Tá? Então, quando nós encarnamos, nós conservamos a nossa primeira construção, modificada, logicamente, dentro do ambiente que nós vamos viver. E levamos conosco as qualidades que nos são próprias, que são refletidas nessa construção primeira, o nosso perispírito. Esse perispírito faz com que as qualidades do espírito se irradiem em torno de si, que é o que foi citado aí por quem? Essa psicosfera, ou atmosfera fluídica do espírito. Tá? Falamos do papel do perispírito para as comunicações. E não vamos abordar mais isto por enquanto. Vamos lá agora que essas irradiações fluídicas expressas através de palavras de ação, ela atua sempre no meio onde é produzida. É preciso que, como médios, evitemos a invasão dos maus fluidos, para que nas comunicações venham a operar os guias, os mentores, os protetores, os bons espíritos. E, logicamente, nós vamos ver
um bom trabalho, um bom desempenho na mediunidade, e vamos encontrar no conhecimento dessa matéria que forma o universo um elemento adequado para nós chegarmos a todos os ambientes aonde nós formos, as qualidades dos elementos humanos que ali estão. Portanto, é preciso que tenhamos realmente um estudo profundo, que tenhamos o cuidado de conhecer esses fluidos para nos prepararmos no ambiente aonde vamos entrar. Porque quando chegarmos ali, com certeza, nós vamos receber a psicosfera dos elementos encarnados que ali estão, e conhecendo essas qualidades dos fluidos emitidos pelo homem, nós saberemos o que vamos enfrentar. Se um abraço fraterno, ou uma carranca, onde a má vontade vá de encontro aos seus anseios. Quando, na mediunidade, o médium que está a serviço da espiritualidade, ele vai sentir antecipadamente as vibrações do comunicante, podendo, inclusive, já passar para o médium assistente, o esclarecedor, as sensações trazidas pelo comunicante. Quando da educação, cabe ao orientador fazer com que o médium sinta a presença dos seus mentores espirituais, porque eles trazem consigo um eflúvio de paz, de amor, de tranquilidade. Aquele abraço gostoso. Mas cabe também ao orientador criar um clima de caos, no caso da educação mediúnica, para que o médium saiba se comportar diante do bem e diante do mal, para que ele não seja surpreendido com um ambiente cheio de miasma, pesadíssimos, por ter encontrado o orientador que só o levou para ambientes onde os fluidos energéticos são das mais altas vibrações. Lembremos-nos que o bom médium não é aquele que trabalha só com os espíritos famosos, os espíritos das mais altas estirpes, e sim aquele que está capacitado a trabalhar com todo e qualquer espírito, sem deixar-se levar pelas sensações pesadas que eles trazem consigo, em virtude do seu comportamento inadequado moralmente para a maioria
do ser que se denomina médium. Bom, vamos às perguntas, Henrique, e às colocações, para a gente ver como vai, como é que nós vamos trabalhar isso aí. Ô Flávio, o assunto de hoje foi o fluido cósmico e seus derivados. Alguma coisa você viu? Porque o Flávio diz que eles, dia sai dia, essa sala fala em mediunidade. O assunto do banner, nada. O que é que não foi esclarecido sobre o fluido cósmico universal, Flávio? Por favor, está chegada a hora de você tirar, porque nós falamos desse fluido, como surgiu, de onde surgiu, e Kardec não poderia ter falado nada diferente. Pois não, faça a pergunta, por favor. Eu respeito a sua opinião. Eu respeito. Agora eu gostaria, inclusive, que as demais pessoas da sala se manifestassem. Alguma coisa ficou pendente sobre o fluido cósmico. Mock, Vanderlei, Wasserfall, Sargento Bravinha. E sim, mas vamos lá. Wasserfall, Sargento Bravinha, Consolador, Paulo Roberto, Muriel, Sandra, Isa, Nando Floripa, Nádia, Zeca, Dourado, Facenter, Zaninha, Sil, Flávio, você. E mais alguma coisa, Pires? Que Armando, você, meu amigo. Não, apenas eu quero saber, já que o nosso amigo ouviu aí 40, 50 minutos e disse que não tinha, não falou-se nada que está no banner. Porque do início ao fim nós falamos sobre o fluido, como ele apareceu, como foi descoberto. Ah, sim. Não, Flávio. Aqui, veja, Flávio, existe uma democracia. Você não é obrigado a concordar com tudo que eu estou dizendo. Você veja que na sala teve o Dourado que fez alguns esclarecimentos, né? A Catarina, que também participou ativamente, e que você também pode, o Dourado, que participa sempre das salas. Agora, o final, você observa que nós nos voltamos para o que nos interessa dentro da doutrina dos espíritos, que é a utilização da manipulação desse fluido, entendeu? Para os mais diversos trabalhos da casa espírita. Você entendeu? A gente precisa entender como trabalhar esse fluido. Ah, sei, não entendi, Flávio. Eu entendi. Agora pronto. Veja só, chegou o momento de vocês. A Xanri vai colocar o primeiro questionamento, que foi até uma ajuda. Né? Justamente isso, Bravinha. Foi enquadrar. Vamos ver aqui o que diz aqui.
O Dourado diz que a ciência de hoje sequer atingiu os níveis de conhecimentos apresentados pelos espíritos a Kardec. Está na Gênese. Exceto definir com um pouco mais de propriedade o que seja o fluido universal. E que nós, espíritas, estamos ainda precisando. Justamente, Dourado. Eu não me melindro não, Flávio. Pode ter certeza. Melindro não. Eu faço a minha parte, sabe, Flávio? E abro para que qualquer um que queira fazer, e se habilite, venha, aí uma tarde dessa fará. Tá certo? Tá por quê, Flávio? E pessoal que está na sala. Kardec, como eu falei, ele pegou o bonde andando. Não te preocupa não, porque aqui ninguém se melindra não. Ninguém se melindra não. A gente aqui briga, mas se ama. Pode ficar certo. Quando for terça-feira, estaremos todos juntos aqui de mãos dadas e participando da rede Amigo, onde a gente responde perguntas, respostas, coloca assuntos. Não te preocupa com isso não, Flávio. Então veja só, o que o Dourado fala, ele tem fundamento nisso. Porque nós não nos aprofundamos em estudos. Vocês observem que eu fiz questão de dar as fontes daquilo que eu estava falando. Inclusive teve textos que eu li completo. Então, como Kardec poderia falar da energia quântica que só veio depois dele? Mas ele falou daquilo que se entendia na época, fluido cósmico. Então, o que é que... eu entendi, Pirilampo, também. Mas, infelizmente, o tempo é pouco. O tempo é pouquíssimo. Aí. Flávio, a Isa não quis. Ela perguntou apenas porque a gente tem, né? Então vamos esquecer esse bate-boca, né? Então a gente vai entender que Kardec falou aquilo e disse ainda que quando a ciência apontasse para um lado e a religião para outro, deixasse a religião e seguisse a ciência. E você veja que nós, como adotamos a doutrina como religião, nós estamos lado a lado com a ciência. A ciência vem comprovando tudo o que os espíritos disseram a Kardec, sem mexer numa vírgula. Então é preciso realmente, o que diz o Dourado, que a gente faça o seguinte: amanhã, quarta-feira, porque existem alguns colegas nossos, por exemplo, que criticam muito o filme O Nosso Lar. Por que criticam o filme O Nosso Lar? Porque não tinha como o elemento falar desse nós como espíritos fazemos para explicar a alimentação daqueles espíritos que levam consigo a sensação horrível da fome, da dor, das doenças, sem falar numa alimentação grosseira que é a nossa. Agora, vocês querem um exemplo? E isto eu afirmo. Eu não estou com achismo, eu afirmo. Não, Flávio, não tem nada disso, tá? É isso mesmo, Miguel. Somente esse tá certo? Então a gente vai ver o seguinte, que o autor daquilo ali, ele só teve uma ideia,
Ele disse, espera, eu tenho que mostrar. Mas não mostrou que aquilo ali é a manipulação que os espíritos fazem nesse fluido e levam para aqueles espíritos ainda necessitados pelas sensações terrenas que têm consigo. Aí apresenta sopinha, água, apresenta sei o que, papai. Que nós, como espíritas, nós sabemos que aquilo ali é uma formação que vai se acabar. E não poderia, Brasinha, ele falar determinadas coisas. Não podia. Você observe que no livro dos Espíritos, não, no livro dos Médiuns, né, que fala daquele elemento que aparece a mulher enferma com uma tabaqueira na mão, não é verdade? Que pergunta aí ele, você poderia pegar nele, você poderia tocar, você poderia sentir o cheiro do rapé, como eu creio que muitos dos senhores em determinadas salas, em determinadas reuniões, vocês sentem o cheiro, o aroma do perfume que os espíritos trazem. Será que é perfume mesmo? Ou eles manipularam esse fluido cósmico para fazer com que o aroma chegasse até ao nosso nariz? Qual é a outra, Xahi? Mostra aí. André Branches fala com a propriedade que o pensamento atua como agente manipulador. Ah, justamente, André, justamente. Claro, tem um livro, Braz, de André, não sei se é Mecanismo da Mediunidade, é um livro dele aí, que a mãe do desencarnado, sabendo que ele havia desencarnado, procura e pede auxílio e tal. Aí André sai com o seu instrutor. E vão encontrar aonde? No matadouro, absorvendo o néctar do sangue jorrando do boi. André se espanta, ele, calma, missionários de luz, né? Veja só, aí o instrutor diz, quando você em vida, você todo dia vai para os açougues, pegar o filé no sangue, para mal passado você comer. Você não se libertou disso? Tem fundamento, Pirilampo, aos espíritos ainda nas vibrações mais baixas. Tem muito fundamento, tá? Porque ali eles vão em busca desse néctar, absorvem os fluidos que ali estão. E ali eles foram levados, vamos dizer, imantados pela vontade daqueles que trabalham nessa área. É o caso. Justamente. Mas como diz, que ela não deixa de ser orgânica, né? Porque ela está alimentada por esse fluido vital. Justamente. Se os espíritos poderiam ser chamados de cascões. Ô Isa, se nós entendermos esses cascões, como é dito, só um pouco mais que eu te respondo. Veja só, se a gente pode entender cascões, que diz que nós somos criados simples e ignorantes. A simplicidade nossa é no conhecimento, que nós temos ele em estado latente, mas ainda não o utilizamos. Então essa nossa primeira construção é um corpo espiritual, um perispírito, muito fechado, muito
negro, muito escuro, embotando a luz que é o espírito sem o perispírito. E o espírito, ele precisa das reencarnações justamente para pôr em prática aquilo que ele traz de conhecimento em estado latente e ir se despojando, dessas limalhas pesadas, vamos assim falar, que você chamou de cascão. E que alguns segmentos falam de egos. Você ir eliminando os seus egos. E a cada instante que você demonstra que você está capacitada a utilizar esses conhecimentos com sabedoria, a sua construção mental, que é a primeira, que é o seu perispírito, ele vai se tornando etéreo. Ao ponto dele fundir-se com a luz propriamente dita, que é o espírito. Tá respondido, Isa? Era isso que você queria saber? Tudo bem, é isso aí. Vamos ver aí o que fala o Brás, só um pouco. Vamos ver aí o que fala o Brás. Só um momento. A fraternidade praticada nos centros já é o prenúncio da sociedade do futuro. Perfeito. A globalização. Isto. Os espíritos não usam as mãos para trabalhar, os pés para caminhar se necessário. Brás, a gente está acostumado a falar de um Deus antropomórfico. A gente, como ainda não se espiritualizou, a gente prefere materializar o espírito. Porque nós somos anjos pela infinita misericórdia de Deus. Até logo, Flávio. Seja bem-vindo e volte sempre. Então a gente usa o termo pés, mãos, olhos para definir o trabalho do espírito. Você quer ver uma coisa? Eu vou chamar, Brás, a sua atenção. Eu vou chamar a sua atenção para uma coisa que eu vou lhe dizer. Aí você tem o costume de dizer assim: pode falar, sou todo ouvidos. É corretíssimo. Porque como espírito, você não tem olhos, não tem ouvidos, não tem braços, não tem pernas. Você é um todo. Você vê, você ouve, tudo por um sentido. E que o perispírito é o veículo que ele doa aquilo que é o espírito. Ele doa aquilo que o espírito quer, é transportado pelo perispírito, e o perispírito absorve as sensações do ambiente para que o espírito... Deixa eu ver primeiro aqui. André, depois eu chego a você. Dá certo, som. E o pirilampo pergunta: e o perispírito onde fica? Sempre à disposição do espírito, que é a inteligência. O perispírito, o pirilampo, sem a atuação do espírito, é nada. É mais uma matéria qualquer. Ô Nádia, seja à vontade. Não, não. Ele não possui mãos.
Ele é uma combinação dessa matéria cósmica que, sob a atuação do espírito, chama para junto de si de acordo com o seu grau de conhecimento, para formar justamente o elemento que dará ao espírito a capacidade de manipular as matérias mais grosseiras. Como o espírito encarnado, só pelo pensamento. Eu posso lhe ver agora mesmo o braço despido, não posso? Eu posso conceber você despido, você deitado, você tomando banho, através do pensamento. Não é isso? Então, quando você pergunta que onde fica o perispírito, ele é o elemento pelo qual o espírito atuando, ele vai atuar sobre as matérias mais grosseiras. É o elemento que absorve a sensação do ambiente para que o espírito se inteire daquilo e transporta para o ambiente. Como nós vamos encarnar num corpo, vamos dizer, numa máquina, aonde conhecemos mãos, pés, o espírito manipula essa matéria para que venha ter uma ligação molécula a molécula com todos esses elementos do corpo físico. Ô Pirilampo, mesmo os espíritos superiores, eles estão revestidos dessa matéria. Tá? Embora ela se funda com ele próprio como energia. Tá certo? Agora deixa eu ver o que foi que o André colocou ali. A importância dos estudos e reforma íntima. Quanto mais estudarmos sobre como nos melhorarmos, e mais importante praticarmos, menos dependendo da matéria, justamente. Perfeito, André. E olha que termo, ideoplastizar. Ideoplastizar. É dar forma às suas ideias. Perfeito, muito obrigado, meu querido amigo. Perfeito, é aí que foi a ideia dos estudos de hoje para os trabalhos dentro da mediunidade. A Isa fala que todos nós estamos aqui porque... muito obrigado, Isa. Você é suspeito de falar, você é minha amiga de longas datas. Né? E outra coisa, eu digo, a Zaninha, essas formas, pensamentos, a Zaninha diz que é por isso que se criam, justamente, é o que André falou. Tá? Aquilo que tu pensas, o teu pensamento cria, porque pega essa matéria que nós chamamos de fluido e é materializada, vamos assim dizer. Ela é materializada. E essa materialização, Zaninha, que alguns elementos falam que formam as egrégoras justamente nesse universo, porque elas são alimentadas pelos homens, elas permanecem. Né? A Chanri colocou, é uma couraça o perispírito, a qual é mister que se dê a melhor têmpera possível. E essa têmpera, Chanri, ela tem que ser moral. Primeiro intelectual, como falou o André, mas em seguida amoral. Não é? As qualidades do perispírito são proporcionadas às da alma, justamente. É necessário trabalhar pelo melhoramento, o que o André falou, a tal da reforma íntima. Né? Agora, vamos para o outro.
André fala da defasagem que Isa falou. Mas sabe, André, o que é que a Isa fala? É que nós esquecemos. Eu vou descer lá, Pires, só um momento. Senão não dá para responder a todo mundo. A Isa fala uma coisa, André, interessante. Todos nós, verbe, todos nós somos seguidores de Jesus. Assim dizemos. Aí esquecemos que ele diz: não vos apegueis às letras que matam, e sim ao Espírito que vivifica. Aí nós, na grande maioria, lemos uma frase e acabou-se. Nós não procuramos ver qual é o espírito daquilo que está. Eis a razão dela dizer, porque ela me conhece, ela até tido como encrenqueiro, não é bem o termo, mas polêmico. Por quê? Eu gosto de ir buscar coisa mais profunda, de jogar como eu joguei ali. Cabe a vocês falarem, pesquisar tudo, justamente, e não desprezar o que os outros dizem, né? Agora vamos ver. O Pirilampo diz que não, pergunta, não há caso, deixe-me ver, só um pouco, Artefal, diz assim: não há caso em que uma pessoa perdendo um órgão físico, o espírito sente a sensação de... Claro, não é caso não, Pirilampo. O meu pai perdeu uma perna e levou muita queda, porque ele pisava, ele vez por outra, ele esquecia que estava sem a perna. E ele dizia: meu filho, ele está coçando o dedo grande do meu pé. E está assim, está assado. Sim, ele sentia a coceira. É isso aí. É muita coisa, que a gente coisa. O Brás fala que, mesmo no último estado de pureza, o espírito ainda tem perispírito para formar sua individualidade. Justamente. Agora é tão diáfano a matéria, já está tão etérea que há uma fusão. É luz e mais luz. O Dourado fala: Brasinha, que na escola que a Deca ensinou o Bacelli. Olha, Dourado, você tem razão, viu, Brasinha? O Bacelli tem umas coisas. Inclusive, é aí até que eu dou razão a Isa, não por ter falado sobre a minha pessoa. É que ele, veja só para a gente sentir. Não, ô Pirilampo, ele não tem mão fluídica, tá? Ele não tem mão fluídica. Ele tem o espírito, ele utiliza essa matéria elementar que ele formou o corpo dele, aquela redoma que fica em torno dele, para ligar ou ligar-se ao corpo físico molécula a molécula. Tá entendendo? Como nós, como espíritos, ocupamos uma máquina chamado corpo, onde tem matéria, onde tem perna, onde tem pés. Então as moléculas do perispírito se ligam também a esses órgãos físicos, para poder o espírito locomover. Você entendeu? Não que o perispírito tenha isso, tenha aquilo. Tanto é que quando desencarnado, o espírito, o perispírito, da forma que ele quer. Agora, quanto ao que foi dito do Bacelli, veja só uma coisa aqui do Bacelli. Ele tem coisas boas. Ele tem, o Inácio tem. Paulo de Tarso, ele diz uma coisa interessante: tudo me convém. Aliás, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, o universo está em nossas mãos. A gente precisa dele, está tudo bom. Mas será que tudo convém? Não.
Olha, o perispírito, a gente diz que o corpo físico é moldado por ele. Eu acho, aí vem o achismo, que não pode ser desta forma, porque o perispírito não está dentro do corpo físico. Correto? Ele não está dentro do corpo físico. Então ele não pode ser molde. Agora, que através do perispírito, o espírito trabalha o corpo físico, sim. O corpo físico, ele é moldado em cima dos vícios, das paixões, dos erros, dos acertos, das aquisições do espírito, que refletindo no perispírito, os construtores divinos buscam nos casais os elementos biológicos adequados para a formação daquele corpo. Som, tem som na sala? Tem som? Tem som? Então, como eu estava dizendo para você, o Piri, o perispírito, ele não está inserido, ele não está dentro do corpo físico. Ele é ligado molécula a molécula ao corpo físico. Portanto, quando você reencarna, os construtores divinos, os encarregados da reencarnação, ele observa no perispírito, que é quem reflete as aquisições do espírito, aquilo que ele necessita. Ele busca nos casais os elementos biológicos para a formação do corpo, para que os objetivos da encarnação, os objetivos de Deus para com a individualidade venha. Do movimento, Armando, perfeito, perfeito. A codificação não fala que